Ei, pessoal, hoje são 14 de março de 2026. Coloquei vídeos para trás sobre a nossa segurança hum, nas ruas, né? Nas cidades, inclusive na fronteira também. Ultimamente nós temos um contingente do Exército grande nas nossas fronteiras, o problema que houve com a Venezuela. Mas vejam vocês, aqui vai ser sobre a segurança pública. Meses para trás, no Rio de Janeiro, houve 2 massacres violentos, comandados pelo governo do estado do Rio, alegando que estava colocando ordem na rua, né, acabar com o tráfico na rua. Mas essa semana, nós estamos em março, eu relatei problema de meses para trás. E agora, em março, essa semana, hoje são 14, vejam que a Polícia Federal abriu uma grande investigação contra policiais do Rio que estão todos envolvidos com tráfico. Todos, né? Fazendo pressão no tráfico por propinas, certo? Então, o governo do estado do Rio está errado, como eu falei nos meus vídeos. Por que matar exatamente a ponta da droga? A ponta, ou seja, os molecotes que ficam em calçadas passando droga, não é? E foi eliminado centenas de pessoas. Pois é, infelizmente, há uma visão que tem que abater para poder corrigir. Mas não é, o problema vem de cima. Why que agora estão investigando policiais envolvidos com os chefões do tráfico e de comandos, como o Comando Vermelho, por exemplo? Pois é, isso prova, então, que nós estamos sendo muito enganados na nossa segurança pública. Fiz um vídeo também sobre isso, como que. E nesse vídeo eu não assegurei nada, eu apenas pus um ponto meu, uma visão que eu tenho, porém eu não tenho como provar, porque jamais um político vai afirmar que eu estou certo. Mas me parece que os políticos realmente eles querem que fique do jeito que está. O governo do estado do Rio mandou matar na praça, na calçada. Ele acha que ele ganhou ponto com isso. E eu acredito que ele ganhou mesmo, porque a população acredita também, principalmente a população do subúrbio, nos morros, acredita que é matando que se corrige o problema. Então ele ganha votos. Para ele ganhar votos, fazendo isso, ele tem que deixar o ambiente de tráfico rolar, do jeito no jargão se diz, deixa rolar, não é? Porque ele sabe perfeitamente que existe um contingente muito grande dentro da polícia, dentro da segurança, que estão só se enriquecendo, não é? Como que policiais podem ter carrões importados, e às vezes tem policial com 2, 3 carrões, cordões de ouro, mansões. Se um policial honesto, que tem o seu salário e cumpre o seu dever, é, tem o mesmo sistema de pagamento dos outros que estão ficando milionários. Então, tem uma mentira aí nesse meio dessa história. Concordam comigo? E o governo faz o olho gordo, fecha o olho. Não estou vendo. Porque gera votos para o governo. Porque para ele não quer combater o policial que está ficando rico. Né? Ele quer combater, ele quer matar. Porque lá gera votos. Não é? Se ele combate o policial rico, ele está eliminando a corrupção. Certo, ele está eliminando, mas ele não quer. Porque são poucas pessoas que ficam sabendo que a polícia, igual agora a operação que a Polícia Federal está fazendo, já tem 3 ou 4 presos. Né? Isso não gera notícia. Compreenderam o ponto meu? Isso não gera notícia nenhuma. Poucas pessoas no Brasil que vão saber disso. Mas quando faz uma matança de centenas, até no exterior se sabe. O mundo corre o mundo inteiro. E isso traz voto. O voto da ignorância. Essa que é a verdade. E é um voto de corrupção, porque o governo está sendo corrupto em fazer isso. Ele está enganando o povo. Não é? E é por isso que nosso sistema nunca melhora. Correto? Uma outra coisa que o governo também, vamos para o jargão popular, deixa rolar,
é a ignorância que a segurança tem para poder lidar com os problemas públicos. E eu não vou dizer que é problema, não é o bandidismo, não. É pessoas comuns, civis comuns, pagam seus impostos, trabalham, são pessoas honestas, é, é, vivem uma vida correta. Mas se eles têm um desentendimento familiar, vem de lá o policial já chegando, dando tapa nas pessoas da família, dando tapa na pessoa que está provocando aquele distúrbio ali na vizinhança. Quer dizer, eu acho isso uma coisa erradíssima. Por que tem que chegar com tanta ignorância? A polícia tem que saber ser mediadora da situação, tem que saber conversar, tem que saber dialogar. Não é chegar porque lá tem tem um vídeo agora, por exemplo, e já tem vários, inclusive, rodando na mídia, o policial já vai chegando dando um tapa num sujeito de idade, uma pessoa de idade, certo? Eu acho que ele é mais velho do que eu tenho 67 anos. O homem cai com tudo, cai no chão e levanta e toma outro tapa. O policial não tinha nem 30 segundos que ele estava ali. Ele estava saindo do carro, já foi chegando e dando tapa. Os vizinhos do lado direito e do lado esquerdo da residência, ali acompanhando aquela confusão, que era uma confusão familiar. Não é assim que se faz as coisas. Porque aquele elemento ali agora, ele perdeu a vida dele, ele foi desmoralizado. Aí vocês vão dizer, mas ele estava dando um show ali, estava dando um stremelique, como muita gente gosta de falar, estava sutando, né, assim que as pessoas gostam de falar. Uai, mas e daí? É para isso que a segurança existe, para poder chegar e dialogar. Uai. Se for assim, os países também têm que ser eliminados do mapa. Então, os países não entram em guerra um com o outro. Então tem que ser eliminado. Todo mundo tem que ser eliminado. Os governos têm que ser eliminados que estão patrocinando a guerra, estão fazendo a guerra, fomentando a guerra. Não é? Não, mas e não são. Tudo termina e uma hora tudo volta ao normal, voltam a conversar, voltam a negociar. É assim no mundo. Mas no nosso Brasil, infelizmente, a nossa polícia está agindo desse jeito. Então, aí, muita gente eu sei que vai dizer, então o senhor está apoiando o bandidismo na calçada, o marginal que passa droga, os trombadinhas, não estou apoiando nada. De maneira alguma. Eu só estou mostrando que existe, como eu falei no vídeo passado, parece que existe um entendimento assim dentro da política de deixar as coisas rolarem assim, porque eles dão um ponto final assim, ponto final na cabeça deles, porque nada terminou. A gente vai terminar se a gente pegar o chefão do tráfico e não cá matando quem entrega droga hoje, amanhã já não entrega mais, vira um outro servicinho qualquer para sobreviver, coitado. Não é carteira assinada, mas ficou muito ruim lá no outro serviço, que ele nem entende direito, mas está fazendo, volta para o tráfico de novo. Então, essas coisas tem como acabar. É lá em cima, é lá no chefão. Mas lá no chefão já está dominado pela a força de segurança. Exatamente a força que vem matar o pobre do elemento cá, na ponta. Né? O que não tem nem prato de comida para comer. Então existe um entendimento, eu acredito que existe, porque eu tenho absoluta certeza. Olha, se vocês têm dúvida, dê uma conferida aqui no YouTube, vejam vocês a atuação da polícia. Põe assim, atuação da polícia matando. Vocês vão ver como é que tem visualização. E é grande, é milhões que dá em visualização. Da polícia agredindo os outros, batendo nas pessoas, entrando nas casas, quebrando as casas das pessoas, entendeu? E atirando a sangue frio nas pessoas no meio da rua, só porque a pessoa tem uma aparência com um determinado marginal que eles estão procurando, já chegam atirando. Então, essa visualização é que o governo quer, porque isso transforma em voto para eles. Porque fazer as coisas para o Brasil, essa política não faz. O que o governador do Rio fez? Nada. Até agora, nada. O que o outro filho do presidente, que agora está se candidatando para a presidência, já tem tanto enrolo dentro do Rio de Janeiro com esse rapaz que está se candidatando para a presidência, filho do presidente, o ex-presidente, o inelegível. Como que pode um elemento desse vir tentar disputar uma eleição no Brasil? A eleição no Brasil virou o quê?
O Brasil virou o quê? Uma palhaçada? Não é? Porque qualquer sujeito todo complicado dentro da justiça, com fraudes, vem para tentar um race presidencial. Pois é, e são baseados em quê? São baseados em cancelar CPF. É exatamente igual o pai, cancelar CPF. E é onde eu falo, cancelar CPF traz votos. Né? É o caso do governador que está lá agora. Provocou aqueles 2 massacres. Lá na Bahia provocaram vários, inclusive, que a mídia nem se falou muito, só em jornais locais, mídia local, desculpa, porque o jornal já praticamente não existe, mas a mídia local é que falou, mas a coisa não ganhou o Brasil todo, a situação, desculpa a palavra. Mas então, é isso, gente. Nós vamos entrar um ano eleitoral e ponham atenção nisso. Não entra nesse calor de acreditar que polícia que abate os outros na rua, cancela CPF, polícia que agride você na sua residência, ou você na sua calçada, no seu emprego, que isso é o certo para o Brasil, de maneira alguma. Nós temos que apoiar candidato que vai dizer o seguinte, por exemplo, lá em São Paulo, o Tarcísio agora, ele é contra a Câmara. Se ele é contra a Câmara, do policial carregar a Câmara, é porque ele aceita a palavra cancelar CPF, agredir, espancar. Não é? Então, está errado. Então, na minha opinião, não merece voto de maneira alguma. É isso. Mas eu não estou só... Se vocês acharem que eu estou malhando o PL, eu vou para o lado do PT, então, para vocês acreditarem que eu estou falando contra todo o sistema. Cadê o Lula para fazer alguma coisa nisso? Um entendimento disso. O que é que se fez? Nada, só conversinha para lá, conversinha para cá, vai melhorar. Não é? O Iaiad, inclusive, falou que estava coibindo o crime de cima para baixo, ou seja, vigiando as contas bancárias, não é? Mas os policiais deitaram e rolaram no Rio. Então não está funcionando esse sistema de cima para baixo. O que o governo precisava de fazer é uma investigação forte, é criar um sistema de investigação forte, isento de ideologias políticas, ideologias religiosas, partidárias. Né? Olha, esqueça a política. Crie um corpo de gente que vá trabalhar para investigar sem medo, certo? E pode apontar esse ou aquele, que não tem que dar satisfação para partido político nenhum, certo? Porque é ali que está o erro e vão trabalhar em cima. Porque todo o crime que está se fazendo no Rio praticamente vem de cima. Não é? A própria polícia deita e rola porque ela sabe que os superiores dela todos estão dentro da política, que está tudo errado. É só cada candidato, veja o que existe. Porque candidato não, cada político que atua, olha como é que todo mundo tem no jargão policial, um rabo preso. Não é? Mandou matar fulano, mandou executar fulano, tem participação em milícias. Nossa, é tanta bagunça, é tanta corrupção, certo? E não dá em nada. Vocês acham que dá? Na época do Sarney era a mesma coisa. Fernando Henrique Cardoso, mesma coisa. Fernando Collor, a mesma coisa. Certo? Lembra do Fernando Collor? Vou falar por ele, que ele sempre falava um jargão que muita gente lembra até hoje. Que ele ia acabar com os marajás lá na terra dele. Pois é, os marajás eram o maior absurdo do mundo. Eram os marajás, ganhavam salários que você podia somar o salário de todos os governadores dos estados brasileiros na época, que um salário do juiz era maior. Como é que está hoje? Foi na época do Collor. Hoje está pior. Viram agora? Hoje está pior. Tem juiz que ganha vários salários mínimos para almoçar, gente, para almoçar no Brasil, certo? Então, e é isso que é posto os panos em cima. Todos esses governadores sabem dessas situações, mas põem o pano em cima, porque vai levando o governo. Porque eu vou falecer, você vai falecer, a juventude que já vem jovem vai falecer e fica esquecido. Quem é que lembra das maracutaias nos militares?
antes do ano 1985. Gente, foi feito horrores no Brasil. Foi feito horrores. Quando o Sarney assumiu, o Sarney mostrou uma, uma, um curso que estava no Brasil. Ele mostrou, estou recebendo 90 bilhões de fuga do Brasil. 90 bilhões do dinheiro da época? Não, era dólar. 90 bilhões, ele assumiu o governo e havia 90 bilhões investigados em fuga, na mão dos militares. E aí? Cadê os militares? Eu tenho 67. Naquela época, quem tinha seus 67 já virou esqueleto. Não é? Os mais jovens também já estão com o pé na cova. E cadê uma palavra igual que eu estou falando aqui? Por que aquilo? Por que aquela roubalheira não se investiga? Entenderam agora? É por isso que eu falo, o passado escreve o presente. Eu sempre falo isso para minha família, entendeu? Porque é exatamente por causa daquela gigantesca roubalheira, certo? Antes de 1985, que deu força para toda essa ala política no Brasil que existe de 85 até agora, passando quase 60 anos, para roubarem. Porque eles falam, olha lá como é que os militares ficaram poupudos. As famílias tudo indo para o exterior, principalmente França na época. Ia gente demais para a França, famílias brasileiras inteiras indo para a França. Pois é, e o brasileiro ficou, né? Todo dia ali só reclamando, toalhinha na calçada para vender um copinho, não é? E lá vai, e a bagunça que se instalou no país até hoje, não é? Que era também nos militares. Mas eu quero dizer assim, o sistema mudou, muita gente acreditou que ia ser para melhor, e aí? O que o Sarney fez? Apresentou que era 90 bilhões, mas e daí? Conseguiu trazer de volta? Pôs o Brasil nos trilhos? Fernando Henrique? Collor? Né? Itamar? Seja quem vocês... Lula, Dilma, Temer, eu vou citar, porque senão depois vocês falam que eu estou a favor do PT. Eu não, de maneira alguma. Eu sou independente. Então, gente, é isso. Entendeu? É isso que você tem que pensar na hora do seu voto. Olha para trás e veja que o que está lá para trás é pior do que está agora no presente. É lá atrás que está construindo esse presente tão desastroso para o nosso Brasil, entendeu? E procure votar um voto correto, que nós estamos no ano presidencial, no ano de corrida presidencial, certo? Um voto que você não vai, um candidato que se apresenta, igual o Tarcísio fala abertamente mesmo, não Câmara. Eu acho o maior absurdo, rapaz. Isso é um crime. Isso é um crime contra mim, contra você que está me ouvindo. Porque se eu for andar na rua lá em São Paulo, eu vou ver um policial, ele pode fazer o que ele quiser comigo, não tem câmara. Porque o governo apoia. Porque o governo acha que as pessoas que estão vendo em volta eu ser agredido vão dizer, não, aquilo ali era um bandido, aquilo ali era um mau elemento, tem que fazer assim mesmo, vou votar no Tarcísio. Deu para entender? Então, saiam fora desses candidatos. No Rio, esse sujeito que fez esse massacre, ele tinha que ir para a cadeia. Uai, que só se fala em Jair Bolsonaro na cadeia, que cometeu 750 mil mortes, fazendo, rindo, debochando das pessoas que estavam começando uma gripe. Tem vídeos, mostra mesmo ele tossindo assim, menosprezando as pessoas. Não é? É um absurdo, gente. E ainda fica hoje nesse nhenhenhê na política brasileira, aí, no sistema judiciário brasileiro. Nós agora vamos ver para ele, igual fizeram, né? Para ir para a cadeia, porque agora está na cadeia. Mas olha a cadeia que ele está, é um paraíso. Não é? Então, nós vamos pensar que nós vamos resolver isso daqui a um mês, daqui a 2 meses. Quer dizer, o próprio judiciário enrola muito para tomar uma decisão. Parece que não doeu nada no judiciário a atitude criminosa desse sujeito, certo? Pois é, e agora ficam os filhos aí, ó. E ainda tem muitos canais de mídia, vocês já observaram? Canais importantes no Brasil, que ainda fica apoiando. Está vendo que o filho do sujeito está lá nos Estados Unidos fazendo um terrorismo tremendo, porque quem sai de um país para ir trabalhar contra o país, do próprio país, em outro país, querendo apoio de um país que é muito maior, muito mais poderoso, isso é um terrorismo. Vocês acham que o terrorismo é só chegar e pôr uma bomba na porta de um banco? Pôr uma bomba lá no judiciário? Pôr uma bomba lá na casa do prefeito? Não. O terrorismo é atitude contra a pátria, contra o Estado.
certo? E o rapaz faz ainda, a mídia ainda apoia agora o irmão que tem um, tá mais, se fizer um pente fino no Rio, ele aparece em todas as escovadas que o pente der de sujeira. E, e a mídia traz o rapaz para a ponta, querendo que concorra com o governo do Lula, que, na minha opinião, também não está indo bem, pessimamente. Mas então, quer dizer, está mostrando que nós vivemos dentro de uma áurea escura, que é realmente uma áurea escura, porque o governo faz isso, o governo provoca isso, porque vai dando certo, gente. Certo? Se todo mundo falasse igual eu estou falando, as coisas consertavam. Certo? As coisas melhoravam. Todo mundo falasse, espera aí, eu era PL? Não mais. Eu era PT? Não mais. Eu era aquela cambada de partido que tem lá só para poder bater caneta e embolsar o salário e arrumar emprego para os amigos? Não mais. Então, pronto. Vamos falar, vamos conversar, certo? Porque esse senhor está falando o mínimo, ele está falando um grão de areia numa praia imensa, certo? De problemas que nós temos no país. Em todas as áreas que vocês pensarem. A corrupção está generalizada no Brasil. Virou uma coisa dinâmica, certo? Se é no setor de saúde, se é no setor de segurança nacional dos US, seja na pasta, qualquer pasta do governo, qualquer gabinete, qualquer ministério, tem corrupção dentro, certo? É um absurdo. Então, quer dizer, e para vencer, e para tudo dar certo, né? E vencendo, quem é o vencedor é o governo. Seja PT, seja PL e seja qualquer outro partido. Porque os políticos, eles têm, eu tenho a quase absoluta certeza, só não posso afirmar, eles têm uma mente assim, voltada assim, tá ruim, põe para ficar pior. Quanto mais pior, melhor para nós que é político. Porque numa ponta que traz voto, é a gente mandar matar. Né? E na outra, nós vamos prendendo pessoas que estão sendo descobertas como criminosos, como corruptos, né? Parceria com gangues, são pessoas fraudulentas, são CEOs fraudulentos. Isso é ponto para nós, porque parece que nós estamos trabalhando. Né? Nós estamos trabalhando. Porque, na verdade, se eu olhar para mim no espelho, eu vou pensar assim, eu criei emprego? Não. Eu criei empresas que dão emprego? Não. O que eu fiz então? Eu trouxe empresa lá de fora. Fácil demais, não é? Fácil demais, ué. Aí criou nada. A empresa é criada lá fora, na prancheta. Já falei muito isso nos vídeos aí atrás, certo? E mesmo assim, quando trazem as empresas, é dando benefícios fiscais. Não é um absurdo? Aí uma outra coisa que eu falei, ó, benefício fiscal. Olha para você que está me ouvindo. Veja você mesmo. Olhe para sua família, pergunte para sua família, pergunte para seus amigos. Vocês têm ideia do que é benefício fiscal? Porque lá, vamos dizer que vem uma empresa lá de fora, certo? Ela vai implantar, então a gente já sabe, vai haver o benefício fiscal, não é? Vão terraplanar, vão colocar redes pluviais, rede de esgoto, instalação elétrica, preparar o parque para aquela empresa. E a empresa não paga nem um centavo disso. As cidades em volta não tem nada, nem rede de esgoto. Tá vendo? A empresa vai ficar ali por 10, 20 anos, se não for até mais, por um benefício fiscal. Ou seja, ela não vai pagar um centavo de tudo que ela produzir. Então, onde que as prefeituras vão arrumar o dinheiro? Para manter a população com bem-estar? Zero, porque não tem. A empresa só dá o emprego. E qualquer problema fiscal, qualquer problema de venda no exterior, a empresa só faz assim, ó, layoff para todo mundo. Certo? Ou então até vai embora. Como ao longo da minha vida, quantas empresas que foram embora do Brasil, principalmente no setor automotivo. Não é? Então, gente, acordem. Existe o benefício fiscal, que é o que gerou esse comentário aqui agora, e poucos brasileiros sabem que existe. Eles são dados para as empresas gigantes, para os grandes conglomerados, entendeu? As empresas alegam que está difícil a praça não está compradora, a praça do exterior não está compradora, não está conseguindo exportar, ou se ela não é exportadora, não está conseguindo fazer um management dentro do país, elas recebem benefícios fiscais do governo.
ou seja, há um abatimento gigante em todos os impostos para ela. E você não fica sabendo de nada. E tudo é para gerar emprego. E elas não geram emprego nenhum, porque eles embolsam, certo? Mas não tem emprego, não cria emprego, não existe. Isso é erradíssimo. E isso prova, mais uma vez, o que eu estou falando. O governo está errado, o governo, seja PT, seja PL, seja qualquer outro, tem alface na mente. É alface. Aí você vai dizer, mas o senhor está agredindo. O senhor está chamando o governo de burro, então? O senhor está querendo dizer que todos os governos são burros? Ok. Se não é burro, o senhor arruma então um nome. Você que está me ouvindo, arruma um nome então, próprio. Certo? Um nome próprio para esse tipo de não faz nada. Um governo que não faz nada. Todo ano entra a mesma loroba de conversa fiada, mesmo conversa fiada. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E lá vai o povo, ó, o povo vivendo, o povo amadurecendo, o povo indo para o cemitério, e lá vamos fazer mais, vamos fazer. E ninguém vê nada, só vê sofrimento. Quando chega lá no cemitério, todos os amigos reunidos, um fala para o outro, fulano está indo, fulano lutou a vida inteira, né? País difícil, né? Lutou demais, nós estamos aqui na luta. Mas eu vou nessa luta, uma hora eu vou descansar também, e vai ser um descanso verdadeiro. Não é assim que todo mundo fala no cemitério? Todo mundo carrega um peso nas costas, que é o peso da sobrevivência. Exatamente por causa da falta de vontade política de fazer as coisas. Certo? E essa falta existe exatamente por isso que eu estou falando. Os governos não pensam, já que o senhor achou que eu falei que é burro, quem está achando que eu estou sendo agressivo, então arrume um nome correto, porque enganação é pouco, certo? São pessoas realmente que não têm nada na cabeça, mas estão dentro do cargo político. Né? E vem agora, nesse race presidencial, o filho do inelegível, né? Disputando. Aí, se vocês acham que eu estou falando a palavra burro é uma agressão, me explica a situação desse rapaz, então. O que ele fez para o Brasil? Olha só a ascensão que ele teve na vida. Foi criado, nasceu no berço de ouro que o pai vivia só batendo caneta, né? Por 20 e tantos anos, só acumulando salário do Exército e acumulando salário da pasta dele, como um político, né? Um deputado. E ainda tinha, porque poucas pessoas sabem, mas os deputados, além do salário mensal, têm 130 mil, hoje é 130 mil reais, pode ser que já foi até corrigido, para gastarem dentro da pasta, né, sem nunca ter que informar ninguém. Não é? Vez por outra, recebia verba do orçamento secreto. Gente, verba de orçamento secreto. Vê se eu criei minha família com orçamento secreto. Eu pegava o meu salário e fazia orçamento secreto da minha esposa, da minha filha, dos meus amigos. Gente, é só mesmo no Brasil as palhaçadas dessa, viu? É muita cachorrada mesmo. Pois é, e o rapaz nasceu nesse berço. Não é? Aprendeu com o pai o seguinte: chuta o balde, deixa tudo, faz o roubo, vamos pôr para dentro, porque não dá em nada. E pronto, rapidinho, já apareceu como agora, conseguiu entrar como deputado, não é? Exatamente porque aquele povo que eu falei que é o povo que vota, porque o pai não sempre falou em cancelar a CPF, pois é, o povo votou, ele virou deputado, o filho virou deputado. Concordam comigo agora? Porque serviço o rapaz não mostrou nunca, inteligência, zero, certo? Vontade política de fazer as coisas, zero. Desde que ele assumiu a pasta, só tem coisa de bandidagem feita por ele, não é? Mas ele tem um apoio. É o início desse áudio que eu falei, porque os políticos parece que querem ver confusão na calçada, tiroteio, matança, porque o povo vota. Ninguém fala que vai cancelar a CPF, vai matar. E aí, é por isso que o rapaz está chegando agora, concorrendo com o Lula. Não é? Mas não chega para o Lula em campanha para dizer: seu Lula, o senhor fez isso? Está errado, eu faria assim. Ó. O senhor fez isso? Está errado, eu faria assim. Igual o Lula fez centenas de coisas que eu não considero certas, erradíssimas. Então, se eu tivesse uma vontade política de resolver e eu fosse
uma pessoa honesta, correta para o povo, eu iria falar, aqui ó, 100 coisas erradas, 100 coisas boas aqui que cobrem isso aí, que está tudo errado, certo? Isso aí foi uma enganação do povo, seu Lula. Aqui ó, o certo. Não, ele não tem nada para falar. Absolutamente nada. Sabe o que eu acho que vai ser a campanha dele? É igual está sendo a do Tarcísio também, e de outros inclusive também do PT. É também o PT, ponham atenção. É ficar falando, se eu entrar para o governo, eu vou fazer uma aliança com tal partido e isso vai sair assim passado. Se nós entrar para o governo, voltar para o governo, PT vai ter uma aliança com tal partido e tal, isso vai ser muito bom para o Brasil. Tudo é dentro de uma gerência política. Miguinha de cá, miguinha de lá, dá as mãos daqui, dá as mãos dali, e em prol de melhorar aqui, melhorar ali, não dá em nada. Porque essa conversa, essa é uma balela. Já vem desde a época do Sarney, certo? Desde a época do Sarney. E um sujeito que era profissional em falar isso era o Fernando Henrique Cardoso. Sabia falar bem e falava dentro desse sentido. Alianças, entendeu? Gente, muito obrigado. Se vocês gostaram desse comentário, por favor, passem à frente. É importante, já que vocês gostaram, para que muito mais gente entenda isso e concentre um pensamento assim, para a gente não fazer um voto ruim no Brasil, a gente dar o nosso voto mais consciente, e não só porque uma pessoa, porque está no agrado da população, que merece ser um candidato, porque é exatamente, muito desses agrados é exatamente por causa da violência que nós estamos nela, por causa do descaso político que nós estamos nela, nessa situação, certo? É por causa da vontade política de deixar tudo enrolado para o pessoal acreditar que matança é que resolve. Matança nas calçadas, exatamente onde tem as pessoas mais trabalhadoras. E é lógico que existe o bandidismo porque não tem emprego, não existe, está todo mundo passando fome, então vira uma agressão, não é? Exatamente por causa da vontade política de fazer as coisas. Dê o seu joinha, se inscreva, assim o YouTube reconhece e manda para frente a mensagem, tá bom? Obrigado, um abraço.